Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando aqui para a fanpage Pérola de Ramatiz e também para o nosso canal no YouTube. Hoje vou falar sobre coronavírus e espiritualidade. Qual é a relação que tem dessa pandemia que está acontecendo com espiritualidade? Ontem, no nosso templo religioso, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, tomamos algumas medidas educativas e preventivas. Então, todo consulente que na chegada da casa ele recebe um puff, né, através de um borrifador de álcool 70 gl nas mãos, é orientado para deixar esse líquido secar naturalmente e ele é dado um lenço de papel. Não espirrar nas mãos, né? Se for espirrar, colocar o lenço no nariz. E passando o borrifador de álcool nos corrimões, nas cadeiras, conforme elas são usadas. Todos os médicos foram orientados a lavar as mãos na chegada com sabão, água corrente 40 minutos, evitar o toque pessoal, aperto de mão, não mexer no celular, porque o celular ele fica gorduroso, ele fica ali com o nosso suor, né? E ele pode estar infectado. Não há motivo para preocupação, não chegamos ainda num quadro de quarentena, vamos dizer assim. Então são medidas preventivas e educativas e que toda casa deve adotar e esclarecer, levar a orientação dos órgãos de saúde, como foi da Sociedade Brasileira de Infectologia, que nós seguimos as orientações, e minimizar os danos psíquicos, né? O medo, o pânico, a apreensão, por vezes a revolta, por que isso está acontecendo. No aspecto espiritual, cabe a nós uma reflexão. Será que isso está acontecendo? É um acaso? É uma injustiça? Por que isso está acontecendo? Já aconteceu em outros momentos da nossa história e se projeta para frente esse momento de mudança, de transição planetária, que esses quadros epidêmicos e de pandemias vão cada vez ser mais recorrentes, né? Epidemia seria um quadro de vírus localizado em uma região, e a pandemia quando tem várias regiões ao longo do planeta. Hoje nós temos uma população quase que num ponto de saturação no planeta e um trânsito, né, muito facilitado de pessoas, o que potencializa o contato e a partir daí as pessoas serem contaminadas, né, o contato com contaminação. Mas no aspecto espiritual cabe algumas reflexões. Se nós formos olhar as tradições consagradas, as tradições consagradas ao longo da história, como é o Vedanta, o Vedas, a cosmologia védica, por exemplo, que vem do Oriente, esses mestres do Oriente nos ensinam que tudo que está na Terra é uma contraparte do mundo astral ou causal. E o mundo astral e causal, assim como a parte física, ela é formada pela condensação, aglomeração de átomos, que através do magnetismo próprio que une os átomos, criam os organismos, né, sejam minerais, vegetais ou humanos. Que acontece? Esta aglomerado de átomos tem uma contrapartida no mundo astral e causal, que eles chamam esses átomos de ideátrons. Então, esses átomos no mundo astral eles se desarticulam, eles se instabilizam e a partir daí criam determinadas mutações de vírus e a partir daí gerando essas epidemias. Mas por que isso acontece? Isso vem meramente do mundo astral para nós ou é uma consequência, né, de uma ressonância, vamos dizer assim, do que acontece na Terra e desestrutura, né,
esse equilíbrio desses átomos astrais, os ideátomos, e a partir daí geram como se fosse uma reação. As nossas atitudes, são os nossos equívocos coletivos, né, planetários, que vão levar a essas pandemias cada vez mais. Nós estamos num ponto de saturação, a nossa própria cadeia alimentar está alterada. O coronavírus ele vem de um hábito alimentar de comer morcego e outros animais. Você imagina você criar morcego em cativeiro para vender na feira e a partir daí você se alimentar disso. Não é uma coisa da natureza humana comer morcego. Começando que a nossa fisiologia não é nem para comer carne. Nossa fisiologia, a nossa dentição, nosso tipo de intestino já está galhardamente comprovado que é para nós sermos vegetarianos, né? Ou frutívoros, vamos dizer assim. Então, os nossos equívocos, né, a própria humanidade acelerada, ninguém tem tempo para nada, a saturação do campo emocional da afetividade, o excesso de individualismo, de cobiça, tudo isso vai levando ao exaurimento do planeta, exploração o tempo todo de todos os recursos naturais e dentro de um processo de competição, de domínio econômico de um perante os outros. E num aspecto espiritual, os mestres nos orientam e as tradições consagradas assim o dizem, que a morte não existe. Nem o fogo, nem a espada podem atingir a alma. Então, as pessoas nesses quadros pandêmicos, elas se apegam ao corpo, isso gera pânico, gera por vezes revolta, medo, e temos que aprender a trabalhar em coletividade e nos apoiar, né? Mas a morte não existe. No aspecto espiritual, se nós olharmos assim um movimento desse, né, como está vendo agora, de pandemia, é uma asepsia, é uma reação, né, e a partir daí uma asepsia na psicosfera planetária. E esses egos que estão saindo do corpo continuam como egos no mundo astral, seguindo a sua caminhada evolutiva. E então nós temos que refletir sobre isso e pensarmos, né, nas nossas atitudes e como estamos inseridos no coletivo. Quase certo nos indicam, né, os guias espirituais e a literatura está aí também. Esses quadros vão aumentar agora na nova era, ajustes, né, na geografia planetária, climática, espiritual. Então, eu quis trazer esse recorte, essa pequena reflexão sobre o coronavírus. Não é motivo de pânico, de reações, né, impensadas. E se os órgãos públicos responsáveis orientarem, né, a suspensão de culto religioso, assim o faremos. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar com os nossos ritos públicos, procurando sempre levar uma palavra de consolo, de orientação, de conforto e, acima de tudo, de consciência àqueles que nos procuram. Espero ter contribuído com a nossa reflexão, a nossa consideração, o nosso respeito e solidariedade a todas as vítimas, né? Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão expostos ao processo de contaminação, nosso respeito e apoio a todos os profissionais de saúde que têm que trabalhar na linha de frente, combatendo, orientando os enfermos, e temos certeza que isso aí vai ser superado. Nosso Saravá fraterno, eu sou Norberto Peixoto, Namastê, até a próxima oportunidade.